O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, o cerco de Jericó deste ano tem como tema: das gerações que creem jorrarão rios de água viva. Repitam comigo: das gerações que creem jorrarão rios de água viva. Das gerações jorrarão rios de água viva. Existe uma palavra muito importante nesta temática, talvez tenha passado despercebida por nós. Das gerações que creem jorrarão rios de água viva. A importância da nossa fé, do nosso acreditar, é que faz chover, jorrar rios de água viva na nossa vida. E nós ouvíamos na primeira leitura a oração que Elias fez para que chovesse naquela região. Não se tratava somente de um pedido verbalizado, com meras palavras, mas uma oração que brotava de um coração que acreditava. Talvez a bênção que estamos à procura esteja faltando este elemento: a fé, o acreditar. E mais ainda, mediante a fé, a nossa perseverança. Porque às vezes somos preguiçosos até para rezar. Queremos pedir a Deus, mas não somos perseverantes. Somente aqueles que perseverarem serão salvos. Aqueles que permanecerem ligados à videira verdadeira são estes que se salvarão, não por suas próprias forças, mas pela graça de Deus, que nutre, que alimenta, que fortifica, que dá vitalidade à nossa vida, à nossa própria fé. Acreditar é algo tão importante que, quando realizado com o coração, com a alma,
a nossa oração chega ao coração de Deus. E este Deus faz jorrar rios de água viva até mesmo onde o solo é árido, é deserto, aonde a nossa vida, a nossa existência deixou de germinar. Quantos momentos Deus já proporcionou para cada um de nós, e nós, por mais que, vindo ao seu encontro, mas a sua voz, a sua palavra, ficou somente nos ouvidos, não alcançando o nosso coração, porque faltou este elemento, acreditar, neste ato de crer, confiando em Deus, a bênção nos alcança. Mas não basta crer, é preciso ter um coração que ama, um coração que se doa, um coração que se oferta. E nós ouvíamos no Santo Evangelho, no momento do ofertório, no momento em que tu levas ao altar de Deus a tua oferenda material, mas se tiveres alguém em que o teu coração sente repulsa, sente ódio, sente rancor, é melhor que vá ao encontro do teu irmão, porque esta oferenda que Deus espera de seus filhos, a oferta do amor, de ver o outro também como filho semelhante à sua imagem, da qual nós, por vontade e por graça divina, somos chamados filhos de Deus. Crer, amar, perdoar, se perdoar também. Quantos filhos de Deus que ainda não perdoaram seus pais, suas famílias, situações que foram passando de geração em geração, e eu não busco esta libertação por meio do perdão. Tem uma síndrome, uma doença psicológica, que é conhecida como Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou permanecer assim e vou morrer assim. Pronto. Deus me fez assim, minha família me fez assim, e vou permanecer assim. Não, criatura. Você precisa dizer para você mesmo que a liberdade que Deus lhe deu é dom. E tu és livre em permanecer em um sofrimento que te tira esta condição de liberdade de filhos de Deus, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Se perdoe. Perdoe aqueles que lhe causaram sofrimento. E já dizia um pensador: não importa o que fizeram contigo, mas o que tu fizestes com aquilo que fizeram contigo. Ou seja, qual o sentido que tu destes? Tu ganhastes experiência fazendo bom uso para a tua vida, ou simplesmente se tornaste escravo de teu passado, da tua história? Deus nos criou para si. Já dizia Santo Agostinho: Deus nos criou sem nós, mas não nos salvará sem nós. Ou seja, sem o nosso esforço, sem a nossa ajuda. Eu preciso me ajudar também.
Eu preciso ajudar Deus. Não é que Deus não tenha poder suficiente para nos curar, para nos libertar. Não é isso. Somos nós que necessitamos. Por isso que devemos dar o primeiro passo. Deus vai estar sempre de braços abertos para nos acolher. Ele sempre nos perdoa. Mas nem sempre nós estamos preparados para perdoar aqueles que nos machucaram. E o Evangelho de hoje nos convida a não termos atitudes semelhantes às dos fariseus, aos doutores da lei, que faziam usufruto da própria lei em si para matar, para esmagar, para escravizar, quando na verdade a lei que liberta, que salva, é a lei do amor. E o amor é uma pessoa, se revelou como pessoa. Deus revelou-se na pessoa de seu Filho. Na última ceia, Jesus não estava brincando, não. Ele estava nos salvando e mostrando-nos o caminho de salvação. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Foi assim que tu foste salvo. Foi assim que nós fomos salvos, pelo amor. E é pelo amor que necessitamos de nos vivermos livres de uma história passada, sofrida, com sequelas, cicatrizes. Temos que aprender a nos ajudar a cicatrizar nossas feridas. E todas as vezes em que, ao invés de dar o tempo para que esta cicatriz seja curada, nós insistimos em lembrá-lo. E ficar mexendo, se vitimando, tornando-se escravo das gerações que creem, jorrarão rios de água viva. E de onde jorrou este rio de água viva? Senão do lado aberto, do peito de Jesus, do seu coração, que jorrou sangue e água para nos purificar. Para nos purificar de tantas impurezas que ao longo da nossa vida, de nossas gerações, foram passando e tornando-nos escravos de situações que, ao invés de nos aproximar de Deus, nos afasta. O pecado, as impurezas, as maldições, porque nem a si mesmo sabemos fazer um bom uso dos sentidos que Deus nos concedeu. Nem sempre nossos lábios nós colocamos como instrumento de bênção. Está mais a serviço do próprio inimigo em si do que de Deus. E a palavra de Deus é tão forte para nós que ai daquele que chamar patife ou então de tolo para o seu irmão. Essas palavras são chiques, né? Porque utilizamos tantas outras que não convém dizer neste momento. Para o esposo, para a esposa, para o filho, para a família, enfim. Teus lábios, Deus assim concedeu a tua boca e para anunciá-lo.
talvez não tenha coragem de dizer para alguém que o ama, mas seja este amor na vida de quem precisa. Oh, Padre, como é difícil. Como é difícil com que o outro reconheça que eu amo. A gente luta, labuta, só vemos ingratidão. Até quando o nosso coração permanecerá endurecido como rocha para Deus? E eu dizia no início desta Santa Missa, Deus vem ao nosso encontro com a sua bênção, mas esta bênção pode passar por nós e nem sequer nos tocar, porque eu não me coloco em condição, ou ainda, quem pecou foi o outro, não foi eu. Nos faz recordar lá no início da criação, naquela discussão, quem tinha pecado. Eva falou que foi a serpente, Adão jogou a culpa para Eva, porém a consequência chegou até nós. Quantas e quantas discussões familiares que às vezes se torna uma torre de Babel, aonde ninguém se entende. E a solenidade que celebrávamos no domingo de Pentecostes, uns entendiam o outro em outras linguagens de diversas nações, porque a língua falada era a língua do amor. Brotava da comunhão da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Quantas experiências já fizemos com Deus, de quantas situações Ele já nos livrou, e nós insistimos, como o povo de Israel, que embora Deus tendo o libertado, sentia falta do Egito, sentia falta da escravidão, sentia falta daquela miséria que os tornava escravo. Assim somos nós. Sentimos falta daquilo que nos destrói. Por que não mudarmos? Uma vez em que a nossa vida, o nosso coração, todo o nosso ser necessita de Deus como uma terra sedenta e sem água. Felizes são aqueles que creem. Felizes são aqueles que não andam em busca de provas, de sinais, mas que vivem a graça de Deus, que se faz tão presente, tão próximo de nós, na vida do irmão, na vida do meu esposo, da minha esposa, que às vezes tanto me perturba, mas meu Deus, Deus não é perturbador não, mas Tu estás te santificando na graça da paciência, no dom do conselho, que muitas das vezes se coloca para que ambos cresçam, busquem a santidade, se encontrem com Deus. E quando diante do sacerdote de toda a igreja, Tu prometestes que somente a morte o separaria, e nem sempre é a morte que o separa. Sabe por quê? Porque nós nos colocamos no lugar da própria morte em si, que vamos matando aos poucos o outro com palavras,
com a nossa indiferença, com a nossa falta de Deus. Nos casamos e formamos uma só carne. E a família, ela precisa entrar no céu de mãos dadas. Que triste seria somente o pai entrar no céu e os filhos não seguirem o mesmo caminho. Ou os filhos chegarem ao céu e não encontrar seus pais. Volto a repetir. A síndrome da qual eu falava. Eu nasci assim, vou ser assim e vou morrer assim. Não. Você precisa dizer para você mesmo. Eu posso até ter recebido heranças de morte, de maldições, mas eu renuncio. Eu renuncio em nome de Jesus. Não é isso que eu quero para a minha vida. Ao invés de colocar mais gasolina na tentativa de apagar o fogo, convide Deus para abrandar, para acalmar, para purificar com o fogo abrasador, fogo do Espírito santificador, que purifica e que santifica nossas almas. Tanto, meus amados irmãos e irmãs, o cerco de Jericó veio como bênção para esta paróquia, para nossas famílias, para todo o povo de Deus. Aproveitemos o máximo possível. Que a bênção de Deus venha ao nosso encontro. Não deixemos que ela passe por nós sem nos tocar, sem nos curar. Padre, mas eu tenho medo da minha história. Não tenha medo, não. Tenha medo de se tornar escravo da mesma. Acredite, creia em Jesus. Porque das gerações que creem, jorrarão rios de água viva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.